A aceitação da tua família, sobre os inícios, sobre a profissionalização, é algo que já abordaste publicamente, mas para quem nunca tenha visto e queira só ficar neste podcast e conhecer o Paulo como se fosse um shot na noite, só de uma vez, como é que, como é que foi isso? Como é que foi a aceitação? Há muita gente lá em casa que passa por essa dificuldade, Claro. sabes? É muito desafiante a nossa família compreender o que nós fazemos. Hoje é mais fácil. Hoje Uhum. está bem mais fácil do que na tua altura. Bem mais fácil. Hoje eles têm um Abrão, têm um Paulo que eles podem mostrar, É olha, é glamouroso. Olha o isto que eu Ferrari. quero Olha o Porsche. ser, é É possível. possível. E eu na altura, até mesmo para mim, né? Eu quando comecei na Betfair, não havia casos de sucesso conhecido. Eu durante muito tempo questionei se aquilo que eu estava a fazer, se todo o tempo e energia que eu estava a aplicar a estudar os mercados da Betfair, se era possível alguém ganhar dinheiro de forma consistente com aquilo. Não havia profissionais na altura, sabes? Ah, na altura, para a minha família foi realmente muito, muito desafiante. Eles não entendiam aquilo que eu fazia. Para eles, por exemplo, para o meu pai, o filho dele era alguém que trabalhava na internet. Era isso que eu fazia. Era um trabalhador da internet, seja lá o que isso for. Era isso que diziam sobre ti? O meu filho o- trabalha na internet. Era isso que o meu pai dizia sobre mim. O filho trabalha na internet. Sabes que eu não sei o que a minha mãe diz sobre o que é que eu faço. Vamos perguntar, liga à tua mãe. Momento de família. Vamos agora. Vamos agora ao momento de família. Brutal. Ah, Eles protegiam-se, então? Sentias que eles se protegiam sobre... sim, E tentavam te proteger a ti, acima de é tudo? isso mesmo. Eu sentia que as intenções eram as melhores e de acordo com o conhecimento que eles tinham, eles tentaram me proteger e não estavam convencidos que o caminho que eu escolhi era o melhor caminho possível para mim, né? Durante muito tempo, quem lhes dera a eles que eu dissesse, olha, sabem que mais, eu voltei atrás e então realmente vou estudar e vou estar a trabalhar aqui num banco, ter um emprego normal. Olha, ainda bem, não era a maior alegria que eu podia dar à minha família durante um tempo. Mas realmente quando as coisas começaram a aparecer, né, quando os resultados começaram a aparecer, fui conquistando-os ao longo do tempo, mas não foi uma coisa imediata. Mesmo depois de tantas coisas boas aparecerem, ainda assim eles duvidavam que de um momento para o outro, num golpe de azar, eu acabasse por perder tudo aquilo e depois não conseguisse aguentar com essa desilusão de ter tido muito e ter acabado sem nada. Então, sim, foi algo desafiante. O meu conselho para quem para quem estiver nessa situação é demonstrá-lo que está a fazer de forma consciente. Primeiro, fazê-lo de uma forma consciente. Isso sim, se estamos a passar por esse processo As regras do Paulo de uma Rangel. forma consciente. Estava os mandamentos. Vais escolher os teus mandamentos. Então sim, é mostrar à família que, olha, eu nesta altura não tenho a certeza se isto vai ser lucrativo, se vou realmente por este caminho, mas é um caminho possível e eu tenho de tentar. Eu quero tentar este caminho e vou tentá-lo sem o vosso apoio, mas será mais fácil, tenho mais probabilidade de sucesso se testar com o vosso apoio. Mas sim, é importante fazê-lo de uma forma consciente e nunca virar-se contra a família, nunca virar-se contra aqueles que querem o melhor para eles, mesmo que não entendam esse caminho. Eu ia fazer-te a seguir essa mesma pergunta, acabaste por completar. É um raciocínio muito bom, que era: o que é que tu dirias às pessoas que têm esse conflito, que hoje estão em trabalhos, que hoje têm opções importantes para tomar na vida, quanto ao trading ou quanto ao emprego? Eu acho que é uma decisão realmente bastante importante, porque impacta a vida das outras, ou seja, quando nós fazemos uma escolha onde ela só nos impacta a nós, é muito mais confortável e muito mais fácil essa tomada de decisão quando nós sabemos que vamos fazer uma escolha que impacta os outros, não só do ponto de vista financeiro, mas da nossa disponibilidade daquilo que é mais importante para nós, que é o nosso tempo. E trading, no início, é acima de tudo o maior custo que acabamos por ter. Se tu estás a começar com algum cuidado, com a cabeça de um jovem que já passou os 18 anos e deve ter juízo, tu começaste com uma banca que não vai influenciar em nada a vida da tua família, começas com 50 euros, olha, falando para o Brasil, temos uma comunidade grande que nos serve, vais começar ali com 50 reais, isso a tua família não vai deixar de comer, porque tu pegaste em 10 stakes de 5 euros e estás a tentar entender o trading, mas se pegares em stakes de 50 euros e numa banca de 500 reais, e estouras uma, e estouras duas, e estouras três, isso estás a ter impacto financeiro na tua família. E no meu caso, a primeira coisa que eu faria, que é mais fácil de todas, é começar com razoabilidade de investimento. É a primeira coisa, porque é mais fácil de todas de fazer.
A seguir, fazer um acordo, na minha opinião, Paulo, seria fazer um acordo de disponibilidade de tempo. Ótimo. Parece-me bem. Certo? Todo sentido, Posso escrever claro. na tua tábua dos mandamentos do Paulo Rebelo? Vamos fazer. E deixa-me só complementar para facilitar essa tomada de decisão, porque muitas vezes no início as pessoas pensam, quando chegam aqui ao nosso mundo, claro que eles ganham dinheiro porque têm muito dinheiro, então se têm muito dinheiro fica mais fácil de ganhar muito dinheiro, mas é mesmo importante que as pessoas entendam que se com 5 reais não consegues ganhar dinheiro, com 500 vai ser ainda mais difícil. Quanto mais, é exatamente ao contrário do que as pessoas pensam. Quanto mais dinheiro nós temos para gerir, mais tempo ele demora a ser correspondido, mais influenciamos o mercado. Então, quem me dera a mim, a nível de rentabilidade, não é só consigo. Uau! Eu estava a pensar, eu agora com esta fase da minha carreira, eu tive um drawdown de quase 200 mil libras. Foi muito impactante. Nunca tive uma baixa na minha rentabilidade, nos meus ganhos desta ordem. Nunca tive ali. Quando temos aquele gráfico de crescimento de vida, ele está assim, de repente agora tive aqui uma coisinha que é expressiva. Quase não chega a 10% dos meus ganhos vitalícios, chega ali a 7, 8%, mas foi agressivo. Por minha própria iniciativa também. Eu próprio quis também subir o patamar, com alguma consciência dentro de também não estar na melhor altura para decidir algumas coisas na minha vida. Mas o que eu te queria dizer com isto é, eu acho muito importante as pessoas perceberem que realmente elas fazem alguma confusão, Paulo, que é, eu com 5 euros não faço a mesma, ou seja, se eu não ganhar com 5 euros, não vou ganhar com 50. Mas espera aí, mas eles também dizem que com 50 as coisas que fazem são diferentes das 5 euros. Então, o mais um são 2. Ou seja, se não funciona com 5 euros, não quer dizer que não vai funcionar com 50 porque as coisas são diferentes. E não. Na verdade, a etapa dos 5 euros dão-nos as técnicas mais básicas que podem gerar lucro, ou podem gerar EV ou não, ou podem ser de EV nulo, mas que dão-nos capacidade para tomar decisões sem estarmos em EV negativo, porque estar nos mercados em EV nulo acaba por ser algo até positivo em determinado momento. Estamos mal, não estamos no nosso melhor momento, e ainda assim não estamos a perder dinheiro, estamos a fazer trabalho que não perdemos dinheiro. É bom. Porque quando nós estivermos no nosso melhor momento e vamos ter a oportunidade de agora extrair dos mercados e buscar lá um bocadinho do pão que nos pertence, naqueles momentos em que estivermos a gastar tempo, pelo menos não gastamos dinheiro. Então é importante as pessoas não confundirem uma coisa com a outra, que é, apesar das estratégias com 50 euros, ou com 500, ou com 5 mil, ou com 5 milhões não serem as mesmas, o estágio de se ganhar dinheiro com valores mais baixos é realmente fundamental para estar aqui. É obrigatório. E é porque é muito mais fácil. Eu agora baixei bastante, e estava com uma banca mais pequena e dobrei e tripliquei-a sem estar bem, Paulo. Atenção, eu não estou no melhor momento para o fazer, mas dobrei e tripliquei-a, e agora estou mais ou menos com ela triplicada, chegou a atingir cerca de 9 mil libras, estava com 20 e qualquer coisa mil libras agora há pouco tempo, e foi com alguma, estando eu no meu pior momento, mentalmente, em termos de foco, foi relativamente fácil fazer com fazer esses múltiplos. Quando eu uso a minha banca normal de 150 mil, 100 mil libras, 150, 200 mil libras, onde é que eu consigo triplicar em dias, em semanas, aquelas bancas rapidamente? Impossível, estás a perceber? Claro, não há liquidez que permita isso, claro. Exatamente. Então trazer este exemplo prático para a mesa, estás a ver? É isso que eu estou aqui no fundo a trazer o meu caso real, porque que as pessoas não estejam aqui só na nossa conversa, que anda à volta do miolo e depois não vamos aqui, anda na clara do ovo, mas não vai à gema, estás a ver? Então eu quero ir aqui tocar isto. E diria outra coisa, que há uma frase que é a minha favorita neste momento, que eu mais gosto de utilizar, que é de José Saramago, que é não percamos, como é que é? Ai, desculpa, agora também está uma branca. Não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho esta frase brilhante, no sentido em que tu sabes onde tens que ir, tens que mexer-te e dar da perna, mas não andes demasiado, porque podes tropeçar, cair e então não precipitar também esta fase do deixar o trabalho, deixar os estudos, deixar tudo para ir para o... Porque aí estamos a mexer com a inteligência emocional. Quando tu fazes um ultimato às apostas, isto tem que resultar, porque eu já deixei tudo isto, então tem que resultar. É mesmo muito difícil que as coisas deem certo. Então, sim, eu diria que primeiro tens de ter uma estrutura que funciona independentemente das apostas darem ou não. E depois, se as apostas funcionarem, então podemos escalar e podemos ir ganhando, como tu estavas a dizer, né? Um compromisso cada vez maior a nível de tempo para as apostas. Mas nunca esse ultimato. Se nós não estamos a ganhar dinheiro com as apostas, não é para saindo de tudo o resto,
E não mesmo, não. Importante. Há uma pergunta que eu queria te fazer, mas antes de a fazer, quero-te dar aqui uma imagem. Quero que a mostres, quero que a vejas e depois que a mostres para as câmaras. Opa! O meu carrinho. Recordas-te quando tiraste essa foto? Foi um jornalista que tirou esta. Foi uma das fotografias, uma das entrevistas que eu dei, sim. Quero-te fazer uma pergunta difícil. Estamos no Apostas com Verdade. Opa! Quero-te fazer uma pergunta assim difícil, mas apesar de sermos amigos, também tivemos sempre muita transparência um com o outro e eu sei que tu não vais desiludir na resposta que me vais dar. Esse Ferrari é um símbolo para ti de conquista? É um símbolo para ti de um sonho atingido? De criança, tiveste um mais pequenininho, se me recordo, não? Estou a falar. Vários, sim. Pronto. Estacionei este carro em pequenino muitas vezes antes de ter um grande. E enquanto adulto, ele foi trazido muitas das vezes para a ribalta e eu inspirei-me muito nele quando o via. De forma direta, Paulo, ele foi uma estratégia de marketing, foi um mostrar ao mundo um sonho conquistado. Qual foi a intenção por detrás desse Ferrari quando ele passou a aparecer nos teus conteúdos? Então, a primeira vez que ele apareceu foi numa entrevista que eu dei à TVI. Eles foram até Madrid, até a minha casa, onde eu tinha este Ferrari. Este Ferrari habla espanhol, viene de aí. E foi uma entrevista de 3 dias. Eles acompanharam o meu trabalho para perceberem efetivamente aquilo que eu fazia e que o que eu fazia era de verdade. E num dos dias que eu estava a gravar a entrevista, ligaram-me da oficina da Ferrari a dizer que, olha, temos aqui, o teu Ferrari já está pronto, queres vir buscá-lo? Então eu disse aos jornalistas, olhem, não se importam só que eu vou ali buscar o Ferrari, porque depois mete-se o fim de semana, então vou ficar sem ele e tal. E eles, sim, claro, é uma hora, é boa, é bem no instante. E eles disseram, mas olha, e nós podemos ir contigo, isso ia dar uma imagens fixe. E ao princípio, confesso que a resposta não foi imediata. Mas mostrar o que é que isso tem a ver com aquilo que eu faço, sabes? Tinha a noção que ia causar um impacto, mas depois fiz a pergunta por que não? E eu não consegui responder esta pergunta. E quando eu não consigo responder a um por que não, é porque sim. Então, mas por que não mesmo? É algo que é meu, que eu consegui à custa do meu trabalho, que não roubei a ninguém, por que não? Sou eu, o Paulo Rebelo também é esta pessoa que conduz o Ferrari.